Vera Magalhães, vamos falar de João Dória, vamos falar de Datafolha? Bora. A pesquisa apontou que 39% dos moradores de São Paulo consideram a gestão João Dória ruim ou péssima. A reprovação do prefeito paulistano triplicou em apenas um ano, e aí a comparação com o Fernando Haddad, né, é feita no final do primeiro ano de comando na cidade de São Paulo, em 2013. O João Dória saiu, claro, para responder e disse que esse resultado, essa avaliação, ela acontece por causa do aumento, da falta de dinheiro, e disse que a partir do ano que vem ele vai ser capaz de trabalhar com um orçamento realista. A gente tem um trechinho do que disse o João Dória em defesa, em resposta à pesquisa Datafolha. Vamos ouvir. Que infelizmente faltou no orçamento, que aliás foi elaborado pela gestão anterior. Agora estamos iniciando a partir de janeiro um orçamento realizado realisticamente pela Prefeitura de São Paulo, e aí sim passaremos a ter, ainda que não uma quantidade enorme de recursos, mas o suficiente para atender a zeladoria naquilo que é mais básico e necessário para a população. Então, podem esperar que a partir de 1º de janeiro, com um orçamento agora sim realista, estaremos nas ruas trabalhando. Ô Vera, aí vou só complementar aqui com os números para o nosso ouvinte ter um cenário geral antes de passar a bola para você, tá? O Dória ainda tem, segundo o Datafolha, 29% de ótimo ou bom e 31% de avaliação regular da gestão. Aí a pergunta é, dá para dizer que esse dito desgaste do prefeito acontece de fato, como a gente está vendo aqui, por causa da grana, ou são outros fatores para além do caixa da prefeitura? Vários fatores, Aros. A primeira coisa a destacar é que o prefeito sucumbiu a algo que ele detestava e que ele dava ordens explícitas para seus assessores, secretários. Exatamente. Chegou a demitir subprefeitos por fazer isso, que é reclamar de falta de dinheiro. Ele demitiu 2 prefeitos regionais dizendo: não reclame de dinheiro, trabalhe. Ele não queria falar em herança maldita do Fernando Haddad. Isso era uma coisa que ele dizia, se orgulhava no início do mandato. Então ele jogou a toalha em algo que era capital para ele, era fulcral no seu discurso, essa coisa de que ele era diferente, que ele não falava em herança maldita, que ele trabalhava, etc. Então ele já adotou um super trunfo dos políticos. Quando os políticos se veem em maus lençóis, eles adotam esse super trunfo de pôr a culpa no antecessor. Então o Dória vai, em mais uma coisa que ele era diferente dos políticos, ele vai se assemelhando a um político. A manchete da Folha, a meu ver, está errada, tá? Ele não tem índice igual ao do Haddad. Nisso, ele fez um reparo e ele está certo. Eu já tinha feito esse reparo antes dele falar aqui no Jornal da Manhã, porque ele tem o mesmo índice de rejeição, mas tem um regular bem acima do que o Haddad tinha e tem um ótimo e bom de 10 pontos acima do Haddad. Então não há que se falar em empate com o Fernando Haddad em circunstância alguma. Dito isso, é uma queda bastante acentuada para ele, e é uma queda que coincide, e aí não com a falta de recursos, porque ela vem desde o início do ano, um déficit de 7,5 bilhões nas contas, mas coincide com suas andanças políticas, e ele não pode ignorar isso, sob pena de não corrigir o que tem de corrigir se quiser fazer um mandato bem avaliado. Coincide com as viagens pelo Brasil para receber comendas, para receber homenagens, para se reunir com o diretório do PSDB, para se reunir com empresários, enfim, para se tornar conhecido fora do estado e se lançar num plano presidencial, num voo presidencial. Quando você conversava com assessores do prefeito na época e alertava para o risco disso, porque quem trabalha com política, quem cobre política, já viu acontecer isso em outras ocasiões, eu falava com esses mesmos assessores, por exemplo, sobre a questão do Kassab, que se ausentou da cidade para fundar um partido e a sua popularidade veio a pique. Não, mas é um risco calculado, ele precisa se tornar conhecido a tempo da escolha do candidato do PSDB. Era isso que diziam esses aliados e assessores. A estratégia deu errado, eles deveriam reconhecer, principalmente porque agora vai se colocar de novo a mesma dúvida em relação ao prefeito, se ele será ou não candidato ao governo do estado. E se ele sair em desabalada carreira,
pondo a candidatura do governo do estado à frente da prefeitura, ele vai ver esses índices caírem ainda mais. A prefeitura de São Paulo é um conhecido moedor de carne de político. Ninguém se reelegeu aqui desde que existe o Instituto da Reeleição. É uma prefeitura que elege pessoas diferentes, ela ousa, já elegeu Celso Pitta, elegeu Luiz Erundina, elegeu Marta Suplicy, elegeu Haddad e Dória. Ninguém pode acusar o eleitor paulistano de não dar chance a diferentes tipos de político, mas ela cobra na mesma medida. E ele está sentindo isso agora. E aí, Andreasa, você já se manifestou aí, o que você pensa dessa história que envolve o Dória? Vocês são realmente exóticos na eleição de prefeito. E eu falo isso não como crítica, porque aqui é bom ser exótico aparentemente. Aqui no Rio nós temos um gosto ainda pior para eleger, por exemplo, governadores. Então não estou desfazendo do eleitor paulistano, não. É exótico, a Vera acabou de dizer. Eu concordo que seja objetivamente, né, forçação comparar os números de reprovação, aprovação, sobretudo de aprovação, é o que faz a diferença, do Haddad com Dória. Porém, o Dória governou, a despeito da falta de recursos, né, da situação financeira do município, governou em condições normais. E o Haddad teve contra si, e aliás todos os políticos tiveram naquela ocasião, as manifestações de 2013, que tiveram foco, centro, núcleo em São Paulo, né? Em que em algum momento ele, Haddad, achou que poderia capitalizar, que teria controle sobre aquilo, a esquerda tentou instrumentalizar e depois se voltou contra ela, contra a Dilma, contra o próprio Haddad. Claro, é uma leitura questionável do acontecimento, mas foi sem dúvida um fato extraordinário naquele ano, que pesou. O Dória não teve contra si isso, tá? Agora, para mim é muito clara a situação, a queda do Dória, os números negativos dele, né, relativamente falando. Ele mesmo criou muitas expectativas a respeito de sua prefeitura. Né? A campanha foi, claro, sempre mas foi muito sobre sua capacidade de gestão. E você cria muita expectativa, alta expectativa, o tombo é desde cima, né? Ele não realizou. E fundamentalmente, também concordando com a Vera, e acho que esse é o principal dado negativo, de avaliação negativa do Dória, a principal explicação, é porque as pessoas percebem, eu percebo aqui do Rio, as pessoas percebem em São Paulo, eu tenho conversado, meu irmão mora aí, o Dória parece não querer governar São Paulo, prefeitar, ele parece não gostar, parece estar sempre em busca de fazer uma outra coisa, como se ser prefeito de São Paulo, uma grande responsabilidade, um dos maiores orçamentos públicos do país, maior do que de alguns estados, como se isso fosse uma passagem, uma escada para um outro sonho, para a presidência, para o governo. Quer dizer, o surgimento no horizonte da possibilidade de ser governador piora essa situação, porque o cara queria ser presidente, não conseguiu, agora aparece o governo, quer ser governador. Qual é a mensagem que você passa, que o indivíduo passa para o eleitor, para o cidadão? De que odeia ser prefeito, de que não gosta, de que, poxa, como me meti nesse buraco? Né? Em vez de fazer aquilo que e aí não tenho dúvidas, a única chance de reverter esses números, que é começar a trabalhar, que é ser prefeito. A Vera falou uma coisa muito importante, ele faz discurso de velha política, né? Aquilo que sempre foi contra, falar da falta de dinheiro. E vai reagir a isso, pediu dinheiro para o governo federal, se eu não me engano, tem algum empréstimo, vai reagir a isso asfaltando a cidade. Né? Falou nessa entrevista, tem um longo programa de asfaltamento da cidade que vai até o final de 2018, mais eleitoreiro impossível. O que um político velho, tradicional, da antiga faz? Aqui no Rio é assim, vai chegando a eleição, mete asfalto de péssima qualidade, mas é eleitoreiro. E não nos esqueçamos, hein? Com asfalto novo ou sem asfalto novo, ele vai ser testado mais ou menos pelas chuvas. E aí? E aí, Madu? Eu vou aproveitar esse gancho do Andreasa sobre a prática política do João Dória, que realmente ele se apresenta, ou se apresentava, digamos assim, como novo na política. Mas aí a gente percebeu, ao longo desse ano, que a prática da política, ele pode ser novo
no cenário político, mas a prática política dele é realmente antiga, velha, obsoleta, né, anacrônica. Essa pesquisa é fácil ela se explica, né? Todo o Brasil, não foi só o cidadão paulistano, né? O Brasil inteiro percebeu que o João Dória, em vez de se dedicar a governar a cidade de São Paulo, que como se disse aí, não é pouca coisa, muito pelo contrário, é talvez a única metrópole da América Latina, né? Só se compara talvez a cidade do México. Não é pouca coisa, é uma coisa bastante, uma tarefa complicada, é um desafio. E o Dória, com esse perfil dele, né, de gestor, de homem da livre iniciativa, de empresário, que isso também faz parte desse discurso dele, né, de ser moderno, né? Ele acha que ele deixou a desejar, né? Ele começou muito marqueteiro, a gente lembra aqui logo na primeira semana, travestido de gari, né? Fazendo demagogia, e depois foi mordido pela mosca azul da presidência da República, saiu não pelo Brasil, não, saiu pelo mundo em campanha, agora parece que caiu em si, ficou pendurado na brocha. A única coisa que existe em favor do João Dória é que ele tem tempo suficiente para recuperar, né, a gestão, para mostrar o que veio, né? Felizmente para aqueles que votaram nele, não só que votaram nele, para o povo da cidade de São Paulo, ele tem tempo suficiente para reverter esse quadro, né? Eu faço votos, apesar de morar em São Paulo, vou muito a São Paulo, gosto muito de São Paulo, eu gosto de ver São Paulo sempre bem e bem administrada. Então, Dória, presta atenção. Em defesa dele, algumas práticas que ele implementou na gestão realmente são diferentes, realmente aproximam a gestão que ele faz da iniciativa privada. O fato de ter métricas, de cobrar dos auxiliares, ele tem efetivamente uma cobrança muito em cima dos auxiliares. A gente vê até aqui pelo Jornal da Manhã como um termômetro, quando a gente faz as reportagens mostrando os problemas, em seguida os secretários procuram, o próprio prefeito procura. É um prefeito que responde mais rapidamente aos problemas, mas ele adotou essa forma midiática de se comunicar, que funcionou muito bem, vem funcionando ainda. Ele tem um grau de engajamento nos seus canais muito alto, muito acima de outros políticos, etc. Mas hoje eu estava conversando com um especialista em campanha e falou, ele produz uma média de 12 vídeos por dia. Ele está produzindo um vasto acervo que vai ser usado contra ele mesmo. E isso vem muito da inexperiência política. É o fato de alguém que não é do ramo, entra na política dizendo que vai inovar, que vai subverter as práticas, faz isso num primeiro momento, porque a coisa cola, a coisa é diferentona mesmo, mas aí o que acontece? E aí tem que ser assim mesmo, né? As pessoas vão lá nos lugares onde ele apareceu carpindo e vão ver se está carpido. E se não tiver carpido, vão lembrar que ele esteve lá carpindo por alguns minutos. São os dois lados da superexposição. Então o prefeito começa a experimentar um outro lado dessa superexposição. E aí eu me lembro, e é bom que as pessoas tenham em mente um distanciamento, para ver que o jornalismo tem que ser feito, né? Na primeira semana que ele veio aqui, eu falei, disso tudo que o senhor está lançando de iniciativas, o que vai ser só espuma de marketing e o que vai permanecer? Ele ficou meio irritado e os doristas, os dorianas na internet ficaram loucos. Nossa, é contra o prefeito, ele mal assumiu. Porque, gente, jornalista já viu acontecer, já viu várias gestões, já viu várias campanhas, sabe que ninguém está reinventando a roda, por mais que alardeie estar reinventando a roda. Se você lança uma coisa midiática com nome, você tem de sustentar, porque senão essa coisa se volta contra você em muito pouco tempo. E o prefeito agora começa a enfrentar isso. Ele lançou um monte de dados, um monte de expectativa, criou ali metas para vagas em creches, por exemplo, ele vai entregar. Um exemplo disso, né, Vera, dessa história dos anúncios de rede social, vídeo em rede social, o anúncio da Farinata, lembra? Farinata, foi feito primeiro lá, pelo exato. Facebook, sem qualquer tipo de consulta ou formalização. Isso desgasta. Os próprios secretários depois foram contra, disseram que não podia ser implementado na merenda, que não podia ser comprado daquela maneira. Então, você ser o novo é muito bom em vários aspectos, mas também te faz errar e pagar por esses erros em alguns aspectos. Eu acho que ele tem tempo para corrigir, se ele se imbuir da ideia de ficar na prefeitura os 4 anos, né?